igreja? Pode tomar um assento, irmão. Você está na casa do Pai. Deus é bom em todo o tempo. Ele tem nos guardado. Danilo falou muito bem aqui na sua narrativa. A perna treme. Eu me sinto igual uma batata, Danilo. Realmente amassado, cortado, mas esclarecido pela palavra. A palavra de Deus é quem nos guarda, é quem nos sustenta, é quem nos põe de pé. Momentos maus virão. Palavras mal colocadas, nós também vamos falar e vamos ouvi-las. Porque somos seres humanos, cabíveis de falha, cabíveis de erro. Mas creia que você é uma joia preciosa. Você é um tesouro que Deus escolheu. É um tesouro que Deus formou. É algo sublime, único, pastor. Eu quero narrar a você que nós somos todos iguais perante o Criador, mas todos diferentes perante os homens. Cada um tem seu DNA. Pastor Ederson, nós temos 2 ouvidos, um nariz, nosso rosto é igual. Para Deus nós somos iguais. Mas quem não nos conhece vão falar que nós somos 2 pessoas totalmente diferentes e iguais ao mesmo tempo. Muitas vezes nós vemos pessoas diminuir outro que está ao seu lado, simplesmente porque ele precisa se sentir maior. E como ele não é necessário diminuir alguém que está ao seu lado. Mas não permita que tais coisas aconteçam na sua casa ou na sua vida. Entenda, e hoje pela palavra você vai entender, que você é uma joia preciosa. Eu vou trabalhar numa temática onde o servo de Deus é uma joia preciosa. Amém? 2 Coríntios, capítulo de número 4, vamos meditar num texto bíblico, dentro desta narrativa de você, servo de Deus, é uma joia preciosa. Amém? Vamos encontrar o texto. A tradução aqui da minha Bíblia é um pouquinho diferente, mas o conceito e o contexto é o mesmo, irmãos. Vamos ler 3 versículos da palavra de Deus, 7, 8 e 9, um texto bem conhecido de uma narrativa. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube, compartilhe esta mensagem, faça chegar até uma vida, faça chegar até alguém, compartilhe e compartilhe a palavra de Deus para que ela venha alcançar vidas em nome de Jesus. Versículo de número 7 está escrito assim na minha Bíblia: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que demonstrar que o poder que a tudo excede, porém de Deus, e não de nós. Sofrendo pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados, ficando perplexo com acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Tem um ponto final aí da narrativa. Esta palavra ela é viva e poderosa. Ela é eficaz neste tempo que o apóstolo Paulo escreveu. E mais eficaz ainda, evangelista Danilo, para o nosso tempo de hoje. Aonde vivemos, irmãos, tempos tortuosos, obscuros, tempos onde nós vemos seres humanos maltratando seres humanos, etnias, cor, credo, tamanho, pastor, é motivo para um
querer diminuir o outro para automaticamente se vangloriar por algo que não é dele, por algo que não provém dele. Um diz que é mais belo e o outro nem tanto. E aí o mais belo automaticamente tem o seu ego inflado. Cada vez que alguém diz, nossa, como você é bonito, a pessoa que recebe isso, se você já ouviu isso alguma vez na vida, você vai dizer, legal, eu estou acostumado a ouvir isso, adaptado a ouvir isso. Mas quando alguém se levanta e fala, o fulano é bonito, mas aquele outro é mais bonito. Espera aí, tem um mais aí. É quando nós percebemos que para uns nós somos, para outros nós não somos. Mas entenda que para Deus, a ótica de Deus é diferente. E aqui, meus irmãos, nós vemos a narrativa do versículo 7, aonde o apóstolo Paulo admoesta o povo de Coríntios, dizendo, preste atenção, temos. Espera aí, se o texto já se inicia dizendo temos, vírgula, Daniel. Na minha Bíblia tem uma vírgula aqui. Então, o apóstolo Paulo não está só nesta narrativa. O apóstolo Paulo não está só nesta opinião. O apóstolo Paulo não está só quando ele diz temos. Então, quando Deus te dá alguma coisa, não é só seu, é seu e dele. Então, nunca diga eu tenho, diga Senhor, nós temos. Nada é meu. O que é que Jesus nos ensinou? Não ajunteis tesouro, porque a traça e o ferrugem, porque em algum momento você vai morrer. Nem Jesus escapou da morte, irmão. Ressuscitou, mas primeiro teve que morrer. Então, irmãos, o que eu quero dizer com essa narrativa é, nada é só seu. Você não conquista nada sozinho. Nada a gente faz sozinho. Tem pessoas que são arrogantes, minha irmã Bianca. Ele acha que ele é autossuficiente. E eu quero abrir aqui um pequeno trecho, uma pequena palavra para você entender. Muitas vezes algumas pessoas, quem me conhece há muito tempo sabe, eu como um profissional da área da construção, eu sempre me vangloriei, pastor, por dizer, não, isso aqui eu sei fazer. E eu dizia para Deus que enquanto eu tivesse a força do meu braço, eu não precisava de ninguém. Só que Deus tinha um chamado na minha vida, pastor. Talvez a câmera não vai pegar, Danilo, mas eu tenho 27 pontos aqui no meu pulso. Que em uma discussão caseira em casa eu cortei meu pulso, pastor Maria. E aí agora, pastor, aquela arrogância de enquanto eu tiver a força do meu braço, eu não preciso de ninguém. Deus foi lá e tirou isso de mim. Eu me vi necessitado, pastor. A força do meu braço já não era mais a mesma. Agora eu fiquei debilitado, irmãos. Deus teve misericórdia, porque quando eu cortei meu pulso, eu não sentia nenhum dos meus dedos. E eu lembro que eu corri, saindo do hospital, a primeira coisa que eu fiz, pastor, foi correr para a casa do Senhor. Porque nós somos assim, irmão. Nós somos arrogantes. Essa é a verdade. Nós somos presunçosos. Nós achamos que somos alguma coisa. Mas quando a gente percebe que está naquela marca, olhando para o teto, irmão Ricardo, a gente se vê sozinho. E a única presença que nós temos é senão a de Deus. Enquanto todos nos abandonaram, Ele se faz presente em nossa vida. Aí ao sair, corri para a casa do Senhor. Cravei meu joelho no chão e comecei a pedir perdão a Deus. Na época o pastor impôs as mãos e eu comecei a mexer só esse dedinho aqui, Ricardo. Depois foi que eu fui entender. Porque com esse dedinho aqui, a gente tem 5 dedos na mão, mas se cortar 3 para cá, se tiver só 2, você ainda consegue pegar as coisas. Mas esse aqui, irmãos, por incrível que pareça, ele é 50% da mão. Sem ele, a gente não consegue fazer quase praticamente nada. Porque pegar uma coisa sem ele é uma dificuldade. E ali eu aprendi uma lição de humildade. Eu aprendi uma lição de valorizar. Valorizar o irmão que está do meu lado. Porque um irmão crente em Cristo Jesus é uma joia preciosa para Deus. Mas por que o texto narra dizendo: temos, porém, vírgula, este tesouro. Quem é o tesouro? Repita comigo, eu sou um tesouro.
mas está num vaso de barro. A narrativa é, minha irmã Isabel, se você tem algo precioso, um anel, uma joia, você procura um cofre. Você procura guardar, esconder. Era muito comum na antiguidade até enterrar. As pessoas iam para ilhas, enterravam o tesouro. Era ou não é? Era assim ou não é? Porque tinha que esconder distante. Só que Deus, na sua narrativa, Ele vê de uma outra forma. Aquilo que ninguém valoriza em você, irmã Fernanda, é o que mais Deus valoriza. Não é a nossa oratória, ou a nossa intelectualidade. Não, isso é criado por nós. Nós buscamos, mas a essência do Espírito Santo, oh glória a Deus. Jesus disse: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei só. Ei, tesouro, derramarei sobre vós um tesouro. Ei, um algo precioso. Mesmo você sendo um vaso de barro, o Senhor te confiou algo precioso. O Senhor te confiou algo maravilhoso. O Senhor te confiou os dons. O Senhor te confiou a vida. Ele soprou essa joia preciosa em nossas narinas. E o fôlego de vida. O fôlego de vida, irmãos. Isso é precioso. Nós temos que valorizar. Mas o ser humano, vivemos tempos tortuosos no Evangelho, onde eu até estava conversando com alguém falando que os evangélicos estão cada dia que passa mais distantes dos cristãos. Cada dia que passa, meu irmão que me ouve, o evangélico está mais distante do cristão. Por quê? Porque o evangélico agora tudo pode. O evangélico agora veste o que quer, faz tatuagem a hora que quer, sai a hora que quer, entra a hora que quer, e os princípios cristãos que deveriam ser ensinados dentro das igrejas evangélicas, as crianças de 5 anos de idade não são mais aplicadas. E aí sabe o que acontece? Essa criança que não passa por um discipulado, um ensino bíblico, se torna um adolescente que tudo pode. E corta o cabelo, e faz e acontece, e fala mais alto do que a mãe dentro de casa. Entenda você criança, você jovem, você adolescente que me ouve. Você é uma joia preciosa. Deus te confiou algo. Mas está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se alonguem na terra. Você é uma joia preciosa. E do jeito que Deus te confiou, Ele também pode puxar e tomar esta joia para si. A tua vida não é tua, nunca foi tua, sempre foi dele. Sempre foi dele. E é esse princípio que o apóstolo Paulo está aqui narrando. Porque no versículo 8 nós vamos entender. Ele narra dizendo: sofremos. Quem aqui já sofreu? Não, dá uma glória a Deus, você que já sofreu. Olha aí. Todo mundo aqui já sofreu, irmão. E a Bíblia não nos deixa enganado, irmão Gabriel. Quem nunca passou por uma adversidade? Mas eu quero hoje trazer uma palavra de ânimo para a sua vida. Trazer uma palavra de conforto para a sua vida. Você pode ter sofrido, mas não sofreu sozinho. Sozinho você não estava. Vamos ao texto. O texto está escrito assim: sofremos prisões de todos os lados, pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. A pergunta é: por que você conseguiu superar? Faça uma reflexão. Você sofreu muitas opressões, você foi cobrado no seu dia a dia, na sua casa, na sua profissão. Para quem estuda na escola, né? Porque tem uns professores que eu vou te contar, né? Eles querem arrancar o couro da gente quando estuda, não é verdade? Quem é estudante, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Tem uns professores que... Até na teologia, né? Tem uns professores que querem esta matéria, vocês vão... Né? Ou não é? Isso tem, e você só tem uma opção. É se dedicar. Mas você está sozinho? Sozinho você não está.
Aí vem a pergunta, minha irmã Karina, por que você conseguiu superar toda essa aprovação, toda essa pressão, se não pelo Espírito de Deus e pela essa joia preciosa que Deus colocou dentro de você? O versículo 8 ainda continua, ele ainda vem mais dizendo, arrasados, ficamos perplexos com acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Irmãos, a esperança é algo tão vulgar, tão fulgar, vamos dizer assim, pastor, que ela necessita ser alimentada. Então muitas vezes nós estamos de cabeça baixa, mas aí Deus levanta alguém, e Ele chega até você, preste atenção se você vai se dedicar. Ele diz assim, não fica assim não, minha irmã, nós vamos orar, e vai dar tudo certo. Você continua não tendo nada, mas você já consegue observar uma luz pela palavra do teu irmão, uma luz no fim do túnel. Você já consegue ver, pastor, uma porta de saída, oh glória a Deus. Você já não está mais tão abatido. O inimigo da nossa alma, o que ele quer, ele não pode tirar nada de nós, mas ele pode nos entristecer. Mas quando um ajuda o outro, nós ficamos perplexos com as coisas que acontecem em nossa vida, em nossa sociedade, pastora Maria. Quando alguém chega para você e te fala, nossa, aconteceu determinada coisa, nós ficamos assustados, e ora, nós não vemos saída, mas aí Deus levanta alguém, glória seja dada a Deus, porque Ele nos usa de uma maneira poderosa, irmão, e diz, tenha fé. Essas duas letrinhas, irmão, é um tesouro. A epígrafe do texto que eu li na minha Bíblia está escrito, o poder de um servo de Deus. Também poderia ser essa narrativa, né? O poder que Deus nos deu. No livro de Efésios, no capítulo 3, lá no verso 20 está escrito assim, ora, aquele que é poderoso, uma narrativa de Deus, aquele que é poderoso para nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em você opera. Não trate Deus como se Ele não soubesse do seu problema. Não trate Deus como se Ele não estivesse junto com você. Não trate Deus como se Ele estivesse distante de você. A luz e a escuridão. A escuridão nunca existiu, irmão. Veja lá no livro do Gênesis. A Bíblia vai nos dizer que quando Deus criou tudo, e Ele disse, haja luz, automaticamente o que é que sumiu? A escuridão. A escuridão em nós, irmãos, é só ausência de luz. A maldade em nossos corações é só ausência de Deus. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, é a Bíblia quem nos diz, quanto mais Deus estiver, haja visto a narrativa do livro do Gênesis, e a cabo do dia Deus descia, aleluia. A cabo do dia nós entendemos que ao final da tarde, ao alvorecer, Deus descia. Olha só o privilégio de Adão. Enquanto Deus estava com ele, ele não conheceu noite, aquilo que nós chamamos de noite, porque Deus é a luz do mundo. Deus é a luz resplandecente. Aonde há Deus não tem treva, aonde há Deus não tem maldade, aonde há Deus tem um tesouro firmado nas mansões celestiais. Oh glória! Tem poder de Deus. Não trate Deus como se Ele estivesse distante, ou como se Ele não estivesse ouvindo a sua oração. No livro de João, a Bíblia vai nos dizer que Ele está sentado num alto e sublime trono, sim, mas os seus ouvidos estão atentos a ouvir a nossa oração. O segredo é a oração. Você pode até ficar perplexo, ficar assustado com algumas coisas, ficar surpreso, irmão Danilo, com algo que acontece em nossas vidas, mas não se preocupe, você não está só. Você não está só. O Senhor está sobre
nós, está sobre a nossa casa, está sobre o nosso trabalho, está sobre nós, porque nós somos algo criado por Ele. Portanto, não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Ele, e é Ele quem cuida de nós como uma joia preciosa, pastor. Porque servo de Deus é joia preciosa. Não importa a adversidade. Vamos ao versículo de número 9. A palavra de Deus diz: somos perseguidos, vírgula. Meu Deus, quem aqui já foi perseguido por alguma coisa? Perseguido no trabalho? Ou por uma opção sua? Perseguido na escola? Tirado da rodinha porque você é crente? Não, sai para lá, porque aqui é outra rodinha. Excluído, perseguido. Mas entenda que com essa palavra, eu quero ler a parte depois do versículo. Versículo 9 está escrito: somos perseguidos, vírgula, mas jamais, oh glória. Eita Deus, lindo e maravilhoso. Jamais, irmão, vem de algo impossível. Então jamais você estará sozinho. É impossível Deus abandonar a joia preciosa que é você, porque a joia é dele. Ele vai zelar, ele vai até deixar alguém lapidar, pastor, porque crente é assim: quanto mais você lapida, mais ele brilha. Quanto mais você judia, mais ele resplandece. Porque joia que vem do céu, outrora alguém pode até bater, pode até arranhar, pode até lapidar, mas no final, Gabriel, vai resplandecer a joia do Senhor. Oh glória! Perseguidos somos todos os dias de nossa vida, de muitas formas. Quem já ouviu falar em complexo de perseguição? Tem pessoas que levantam de manhã e já acham que está sendo perseguido por alguém. Ele está sozinho no quarto, Daniel. Sabe por quê, pastor? Porque outrora ele estava no escuro. E no escuro ele não via os seus inimigos. Mas quando a luz se aproximou, entenda essa ilustração. Quando a luz se aproximou, meu irmão Ricardo, a gente começa a enxergar quem verdadeiramente está perto da gente. E nesse momento, não é que nós, irmãos, que conhecemos a palavra, a gente faz acepção de ninguém, não, irmãos. É que automaticamente, aquele que estava perto de você só pelo que você podia oferecer, neste momento eles começam a se afastar. Eles começam, porque quando é para andar no carro novo aparece um monte, mas quando é para empurrar o carro velho, é poucos. E nós devemos observar quem está conosco na hora da adversidade. O que é que você quer? Que Deus desce e escolhe com quem você vai andar? A Bíblia já está aqui para isso. Se baseia por ela e tira fora quem quer roubar a tua joia preciosa. É você que tem que ser seleto com quem você anda, com quem você fala. E quem entra na tua casa, haja vista mais ainda as mulheres, quem entra no teu quarto. Teu quarto é santuário. É coisa para poucos. Não é para qualquer um, não. É para poucos, pouquíssimos, eu diria. Por quê, irmãos? Porque é um lugar onde você tem intimidade em oração, com seu esposo, com a sua família. E intimidade, irmãos, não é para todo mundo. Entenda isso. Intimidade não é para todo mundo. Intimidade é para muitos poucos. E eu posso usar aqui um exemplo. Eu sou amigo do evangelista Danilo há 25 já não. 25 anos, irmão. Então, depois de 25 anos, pastor Ederson, a gente perde alguns filtros, essa é a verdade. A gente já não pensa muito assim, será que eu vou magoar? Não, porque a gente já tem uma certa intimidade de correção. Se eu elogiar o Danilo, ele não vai se soberbar por conta disso. Se eu criticá-lo, ele também não vai se afastar de Deus por causa disso. Existe entre nós uma intimidade que foi, irmão, não foi que nós conhecemos, não, isso foi algo criado por anos e anos, assim como muitos vão entender. Então, irmão, para a pessoa chegar no teu portão, do teu portão para dentro tem que existir um tempo de observação,
Tem que existir um tempo de confiança para que a gente venha entender. Porque, às vezes, irmão, entenda isso aqui. A gente põe o inimigo dentro da nossa casa e depois vai para a igreja reclamar de Deus. Para de reclamar de Deus se você está oferecendo o que Deus te deu para a escuridão e abandonando a luz. Aí nós começamos a ver defeito na igreja, defeito no pastor, defeito na irmã, defeito no irmão que bateu no prato mais forte, defeito no irmão que errou a nota, defeito em alguém que a gente começa a ver defeito em tudo. Cada vez que a gente chega perto da luz, nós melhoramos. Cada vez que a gente se distancia da luz, nós pioramos. Isso é nós, irmão. Não é maldade, é falta de Deus. Falta de Deus. Ele cuida de nós de uma forma especial. Já vou encerrar, parte C do versículo 9. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Entenda que nós vivemos uma guerra. Evangelista Danilo, nós estamos em guerra. Ingênuo é aquele que pensa que não. Você quer ver? Lá na minha cidade, enquanto os evangélicos estão cochilando, porque agora tudo pode, agora ninguém pode mais falar nada. Se falar qualquer coisa, é porque a gente não ama mais. Vivemos um amor falso, que o fulano só me ama se ele bater a mão nas minhas costas. Se ele me corrigir, ele não me ama mais. Se ele falar, isso aí está errado, já não é mais amor. Ai, os crentes não amam mais. Está ali me corrigindo, está se levantando. Enquanto os crentes estavam dormindo, os homossexuais foram lá e conseguiram uma lei onde nós vamos ter que bancar as festas deles. Fica dormindo o evangelho. Não ora não. Não chega para perto da luz não. Fica aí sentado nos seus altares, achando que são semideuses. Enquanto isso, as trevas vão tomando frente. É necessário que a gente acorde. Em meio a uma guerra, é o que eu quero dizer. Seremos feridos, irmãos. Não tem como você sair de uma guerra sem cicatrizes. Não tem como nós passarmos por provações sem sair arranhado. Só que cada cicatriz, Danilo, que nós conseguimos ao longo da caminhada do nosso chamado, de levar o verdadeiro evangelho, é muito comum, irmão. A gente acaba de pregar uma mensagem, 5, 6 almas se converte, o pastor da igreja não fala nada, não diz nada. E a gente olha e fala, nossa, o pastor não falou nem obrigado. Mas nós temos que entender, você que prega a palavra de Deus, nada provém de você, tudo provém de Deus. Não é nós que convence ninguém a nada. Quem convence é o poder do Espírito Santo. Portanto, não espere, irmãos. Não espere vangloreio de ninguém. Não espere aplauso de ninguém. Não espere resposta de ninguém. Saiba que existe um Deus no céu. Ele há de nos abençoar. E é dele que virá e vem o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É ele quem nos capacita. E não se acovarde, irmão. Pastor, eu vou ser achincalhado? Vai. Jesus nunca falou que ia ser fácil. Eu vou ser cobrado? Claro que vai. Você acha que a Natália aqui, ó, não é cobrada? Quantos anos você tem, Natália? 15? 16 anos. Você acha que a Natália não é cobrada? Vou só fazer uma ilustração. 15, 16 aninhos, está desde criança na igreja, desde sempre tocou. Cobrança de pastor, cobrança de liderança, cobrança do pai, cobrança da mãe, cobrança da irmã, e fica tudo um peso. E ela é só uma menina, a qual nós devemos se espelhar pela sua trajetória, pelo seu chamado. Tudo nós podemos naquele que nos fortalecemos. Todas as coisas nós podemos, irmãos. Mas entenda que se todas as coisas, está escrito logo em seguida, nem tudo nos convém. Então preste atenção na sua vida e saiba que você não está sozinho. Você está em meio a uma guerra. E quando eu digo sozinho, irmão, é porque mesmo que seja, é só hoje. É só hoje que eu vou beber um vinhozinho. É só hoje que eu vou dar uma pulada de cerca. É só hoje que eu vou falar uns palavrão. Cuidado, irmãos. Cuidado. Pastor, eu estava andando, pastor Gilmar, estava andando no meu trabalho.
com pessoas não cristãs, pastor. E era palavrão o dia inteiro. E aí você vai meio que se adaptando. Sabia que é automático? É automático, irmão. É automático. E aí meu irmão, o evangelista Danilo, puxou minha orelha. Ele falou, rapaz, que isso? Que glória a Deus é isso aí? Faz tempo isso, talvez nem lembro disso aí. Aí ele falou, você está andando com quem? Negócio automático da sua boca. Aí eu entendi que era Deus falando comigo. Você está entendendo? Deus me repreendendo. Eu falei, rapaz, é mesmo. Então eu fui necessário, eu estava em meio a uma guerra, estava sendo abatido, estava sendo arranhado, estava sendo prejudicado. Deus levantou alguém e falou, ei, presta atenção, tu está se poluindo e não está vendo. Ah, e é assim. O inimigo ele vem sorrateiro, pastor, com manjares, com doces, com algo agradável. Tudo é bonito, irmãos. Tudo é bonito. Quando você pensar que não, você está machucado, sozinho, cheio de cicatriz. Ei, e você olha e fala, eu não estou vendo mais ninguém. Claro que não, você está na escuridão já. Você não vê mais um palmo diante do seu nariz. Entenda, a palavra de Deus hoje é de alerta. Você é uma joia preciosa. E joia que é joia, brilha. Joia que é joia, é limpa. Joia que é joia, é luz na escuridão. Glória a Deus. Seja uma joia preciosa na presença de Deus. Seja uma joia. Mas entenda que os 3 versículos que nós lemos podem mudar a nossa vida. Mas a moeda, meus irmãos, tem 2 lados. Então não entenda que uma correção, às vezes, Danilo, eu sempre ensinei isso aqui, minha esposa está ali, ela sabe. Tudo que a gente fala tem 2 lados da moeda. Quando a gente corrige alguém, a gente fala agora. O Danilo leu aqui mais cedo, quando o teu irmão pecar contra ti, corrija-o em particular. E se ele ainda continuar, chama 2 ou 3. Por quê? A correção, irmão, é para a gente se envergonhar dela e mudar. Não é para a gente fazer pior. Tem pessoas que entendem o contrário. Por isso que eu digo que tem 2 lados da moeda. Às vezes quem corrige está corrigindo, pastora Maria, com uma intenção daquele pecado acabar. Só que quem está ouvindo, e eu gosto de pregar os 2 lados da moeda. Quem está ouvindo está interpretando de outra forma, pastor. Ele está olhando, essa pessoa não gosta de mim. Agora eu vou sair da igreja. Agora eu não toco bem. Eu sou ruim. Irmão, você nunca foi ruim. Você é uma joia preciosa e quem fez foi Deus. E tem uma coisa, irmã Fernanda, se você não sabe, eu vou te dizer. Ele não erra. Se ele te escolheu, ele é fiel para terminar a boa obra. Ele é fiel para ir até o fim. Se ele te colocou do lado desta pessoa, se Deus te confiou este filho, fica tranquilo. No momento certo, ele vai brilhar. Essa esposa vai brilhar, esse esposo vai brilhar, esse filho vai brilhar. Tudo no tempo correto. Porque Deus, nós estamos numa guerra, irmão. E do jeito que nós estamos avante, pastor, tentando avançar, alguns, né? Porque tem uns que estão dormindo, sentados nos seus altares, achando que são semideuses. Mas tem gente avançando, fazendo reforma, querendo ir para a rua, a pregar o verdadeiro evangelho. E nisso, irmão, existem retaliações do inferno. O que vocês estão achando? Que a gente vai se levantar para propagar o evangelho? Vamos nos levantar como igreja, como corpo de Cristo, como generais e como soldados de Deus, e o inimigo não vai tentar de alguma forma nos abater? Ele vai, irmãos. E é por isso que nós temos que ouvir mensagens como essa, meu irmão Danilo. Entenda, você é um soldado, uma joia preciosa. E não importa a pancada que vir. Diamante é duro, mas joia preciosa de Deus é mais ainda. Aplauda o Senhor com alegria nesse momento. Quero aqui agradecer e mais uma vez falar aos meus irmãos que nos acompanham no canal da Igreja Bereana Perus. Compartilhe essa mensagem, não só a minha, mas de todos os pregadores a qual a gente tem convidado e aos ministros da Igreja Bereana. Faça com que a palavra de Deus se propague a mais pessoas para que o reino de Deus venha crescer em nossa vida. A paz em Cristo Jesus.